Um excelente dia a todos os irmãos, a todos os amigos que nos ouvem. A meditação de hoje tem como tema Salvo por um dia. Deus me salva nas primeiras horas de cada manhã, para que eu possa ser santo durante o dia inteiro. Sem o recebimento diário do poder que vem da palavra do Senhor, não conseguirei viver como filho de Deus, pois está escrito em João 1,12: A todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Sem projetar, em primeiro lugar, o poder de Deus em minha vida, nesse dia serei controlado por minhas próprias carnalidades. Salvação por um dia? Em todos os aspectos da vida cristã, diariamente a salvação por um dia. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Vamos descobrir. Como o fato de que a salvação é por um dia deve afetar as minhas prioridades diárias. De onde vêm esses princípios de que sou salvo dentro de uma unidade de tempo chamada dia? Vem da palavra de Deus, que está escrito ali nos primórdios da palavra, no livro de Gênesis capítulo 1, logo nos primeiros versos 1 e 2, que diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Assim como Deus agiu no princípio deste mundo, para colocar todas as coisas em ordem, Ele também deseja agir no meu e no teu coração, no começo de cada dia, para colocar em ordem a nossa vida, as nossas vontades. Vamos estudar as razões pelas quais devemos buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia. Vamos estudar? Primeira razão é uma ordem vinda de Deus, uma ordem vinda de Deus. Ele ordenou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Isso está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33. O cristão, o crente, deve acordar cada manhã respirando o desejo de ter Jesus na sua vida. Despertar com fome e sede da palavra de Deus. Assim como o corpo sente a necessidade de ter mais importante refeição pelo dia, pela manhã, da mesma forma, o nosso coração também necessita da primeira refeição espiritual antes de qualquer outra atividade do dia. Qual é o maior desejo de sua alma? Todas as manhãs, ao se levantar? Caso o seu primeiro desejo não seja ir à presença de Deus para orar e estudar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, há algum erro gravíssimo em sua vida. Jesus ordena que Deus deve ser o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele falou aqui em Mateus, não é verdade, queridos? Então, quando se levantar, antes de tomar o seu banho, antes de trocar sua roupa ou antes de fazer qualquer outra atividade, por mais elementar, por mais importante que seja, primeiro, vá à presença de Deus para que a sua alma receba poder para você ser santo durante aquele dia.
Sem esse poder, meus amigos e minhas amigas, meus irmãozinhos, esse dia será um fracasso em todos os sentidos, porque Deus deve vir em primeiro lugar. Sim ou sim? Deus deve vir em primeiro lugar. Acaso você faça qualquer outra coisa, por mais simples que seja, logo que se levantar pela manhã, o seu coração vai traí-lo. Todo o que o nosso coração, ou tudo que o nosso coração carnal deseja, é que Deus seja colocado não em primeiro lugar, mas em segundo, porque há uma luta entre nós, não é? Como já dizia o pastor Bullion, há uma guerra onde dois leões estão governando, a natureza carnal e a natureza espiritual. Se nós pela manhã alimentarmos numa figura de linguagem, se nós dermos uma carne primeiramente para a natureza espiritual, é ela que vai vencer. Quando isso acontece, o coração engana. Ou seja, quando eu e você nos levantamos pela manhã e alimentamos a natureza carnal, ou seja, em vez de pegar a Bíblia, ou que seja o seu instrumento aí como o seu celular, para ver a palavra de Deus e vai ver outras coisas, aí o coração nos engana. Mas quando nós alimentamos com a palavra de Deus, aí nós estamos fazendo a melhor parte, que é aquilo que Deus nos pediu. Em Deuteronômio 11:16 diz que devemos ser cuidadosos para que o coração ou o nosso coração não nos engane. Ele é perverso, ele é corrupto e devemos guardá-lo cuidadosamente, porque dele procede as saídas da vida. Diariamente, quando me acordar pela manhã, não conversar outros planos ou desculpas. Primeiro Deus em minha vida é o ponto inicial e o ponto final. Deus tem uma programação diária na tua vida, na minha vida. Lá no Salmo 139, no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, meus queridos: os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus me viram quando eu era uma substância ainda informe, ou seja, quando eu não era formado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia sido. O que é planejamento? Dentro de várias definições de planejamento que existe, vamos considerar esta. Planejar é dizer ou escrever antecipadamente o que se pretende fazer dentro de um determinado período de tempo. Isso é planejar. No salmo que acabamos de ler, que é o Salmo 139, no versículo 16, lá está claro a ideia de que Deus tem um planejamento diário para cada pessoa que deseja viver em santidade cada dia. Quando me levanto pela manhã, minha primeira preocupação deve ser: qual é a programação de Deus para a minha vida hoje? Onde está a programação? O que planejar? Qual o planejamento diário de Deus está no livro dele, a Bíblia? Nela está toda a vontade de Deus para que o seu dia, para que o meu dia seja abençoado e para que você possa viver como os santos, ou seja, as pessoas separadas deste mundo carnal, onde cada um só pensa em si sem olhar aos demais, onde o egoísmo reina, irmãos. O que devo fazer para descobrir a programação de Deus para a minha vida cada dia? Quando me levanto pela manhã, antes de qualquer coisa, outra atividade, devo pregar ou pegar a minha Bíblia e, em profunda dependência de Jesus e livre de qualquer ideia preconcebida,
Devo pedir à pessoa do Espírito Santo que conduza a minha mente a uma clara compreensão da vontade do Senhor, pois é disso que precisamos. Deixe então Deus lhe falar e vá reagindo em oração à medida que a clara vontade dele for revelada. Vamos imaginar que o Espírito Santo o conduza ao Salmo 119 e de repente você sente algo diferente no Salmo 119, versículo 105, onde o que fazer? Em oração, fale com ele. Diga que você o ama, glorifique o nome dele e agradeça pela palavra que vai ser o seu guia durante aquele dia. Diga que sem a luz que está à sua disposição, você cairia em muitos abismos, mas que você o louva, porque naquele dia terá uma visão clara do caminho. Prossiga a leitura e enquanto Deus fala pela Bíblia, fale com ele em oração. E assim o Espírito Santo vai lhe dar poder para você viver como os santos durante aquele dia. O diabo também tem uma programação para a vida de cada pessoa. Em Mateus 6,34 lemos que basta a cada dia os seus próprios mal. O objetivo do programa de Deus é a natureza, é neutralizar as estratégias do inimigo para a sua vida, para cada dia. Você quer buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia e viver, ou quer ser um escravo da maldade de Satanás para a sua vida de cada dia? A falta de relacionamento diário com Deus afeta nosso discernimento em todos os aspectos da vida, especialmente sobre a palavra do Senhor. Então que Ele possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e que possamos buscá-lo pelas primeiras horas da manhã. Deus vos abençoe ricamente neste dia. Amém.